brasileiras e brasileiros que estão empenhados comigo na recuperação da pátria, o meu abraço e o meu incentivo de fé e de certeza no Brasil que nós começamos em 1964, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi desencadeada pelas mulheres brasileiras sob a liderança da professora Amelinha. Esse é o começo destes dias que estamos vivendo agora. Então, a bandidagem que está aí no poder estava previsto no ideário da Revolução de 64, que dividiu ela em 3 períodos. Ou seja, dividiu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, desencadeada pelas mulheres brasileiras no primeiro período, de 64 a 85, quando construímos a infraestrutura básica da pátria. O segundo período, então, iniciou-se em 85, com a devolução do governo à baderna política republicana, para que nela os comunistas, bandidos e bandoleiros, vagabundos e cafajestas e mefíticos de toda a espécie se ajuntassem como se ajuntaram. E aí então, ladrões como são, não sabem fazer outra coisa a não ser roubar o país, assaltar, matar e estuprar. Iam roubar tudo que o país tinha para ser roubado, que nós construímos naquele período. E aí ia acontecer o auto-expurgo do poder da civilização brasileira pelo suicídio de poder. Suicídio de poder esse que se encerrou com o golpe eleitoral de 2018. E então agora é claro que quando há um suicídio, você tem de tirar o cadáver da forca. E é isso que nós começamos a fazer então. Estamos tirando os restos mortais da bandidagem terrorista, dos comunistas que se suicidaram no poder. Feito isso, que já está nos dias de começarmos os atos finais de limpeza, então aí o gabinete parlamentar constituinte da Presidência da República começará o seu expediente ordinário de governo. Por enquanto nós estamos governando o Brasil, é claro, desde o dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo, oriundo do procedimento interventorial constituinte no processo histórico que a Constituição estabeleceu, em reunião constituinte no Congresso Nacional, tomou posse na instituição da Presidência da República, me instituindo Presidente Constituinte do Brasil. E depois, nova reunião, instituir Vice-Presidente Constituinte da República, o General do Exército, Geraldo Antônio Mioto.
E hoje, está aqui, eu finalizei o procedimento forense interventorial com aquilo que estadistas que assumiram a presidência da República, porque nem todos foram bandidos. A República foi proclamada por um general e diversos generais assumiram a presidência da República. Getúlio Dornelles Vargas, um estadista completo que deu ao país as estruturas básicas de um Estado juridicamente organizado. Também tivemos Juscelino Kubitschek de Oliveira, grandes estadistas, mas não puderam fazer aquilo que gostariam de ter feito pelo país, porque, a não ser Getúlio Vargas, que impôs uma ditadura do Estado Novo, e aí ele pôde fazer a construção jurídica do Brasil, que não havia até aquela época, era uma colônia. Fez graças ao Estado Novo ditatorial. Mas foi vencido e aí voltou de novo à baderna política. E então, hoje, eu inauguro a busca da liberdade do povo brasileiro, ou seja, da soberania do povo brasileiro. Porque a liberdade ele conquistou no dia 7 de setembro, quando D. Pedro I deu um grito, segundo a história, aos margens do rio Ipiranga, fazendo a cena da peça que estava previamente elaborada, encenada e combinada com o seu pai, D. João VI. Então, foi o único país do mundo que se fez independente com um grito. O que quer dizer, o Brasil nunca esteve independente, porque depois desse grito, ele esteve sob o domínio total das oligarquias do poder, que encenavam-se cortes imperiais. Viviam do café às custas do braço escravo. E roubando o país, é claro. Até agora, nunca, até hoje, nunca neste país alguém chegou aqui para trabalhar. Todos que chegaram aqui de fora foram para roubar o país e escravizar o povo brasileiro. Assim nós tivemos as grandes fases de roubo do país: o roubo do diamante, da prata. Depois tivemos o roubo das multinacionais vindas para o Brasil, não para o progresso, porque não trouxeram nada daqui que incrementasse o progresso brasileiro. Trouxeram montagem de automóveis, que nós não tínhamos nem petróleo para isso, mas eles tinham. Então foi outro ciclo de roubo, esse já do povo brasileiro, mas sustentado no roubo do ouro, da madeira, de tudo que nós temos aqui, que era uma riqueza imensa. Agora, a partir de agora, então, a nação brasileira
que nasceu aqui e que são brasileiros, começam a instalação da pátria, a pátria soberana do Brasil, megapotência do mundo. Megapotência do mundo porque já começamos a dizer isso no mundo. Já dei um chega para lá no FMI, na ONU. Já disse ao presidente Trump que quero muito bem ele, mas ele cuidando dos Estados Unidos da América e me encarando como outro chefe de Estado. Não superior a ele, porque eu não sou superior a nenhum dos governos, dos chefes de Estado do mundo, quer seja do presidente Trump ou de qualquer chefe de Estado de qualquer país da África, da Ásia, de toda parte. Chefes de Estados para o Brasil são chefes de Estado, porque o Brasil não admite tratamento diferente. E como eu exijo respeito como chefe de Estado da megapotência do mundo, esse respeito eu tributo a todos os chefes de Estado. Acabou o imperialismo no mundo. Acabaram seus senhores plenipotenciários. Surge hoje o peão da nação. Aqui no Brasil, pelo menos, pelos próximos 100 anos, vai ser assim. É o povo no poder. O povo no poder se constitui no Brasil do poder civil com a sua força militar, do jeitinho que nós criamos na nossa Constituição. Eu estou inaugurando este tempo e não desejo mais nada de Deus a não ser aventura de daqui para frente. Jamais na história do povo brasileiro, que eu quero que seja eterna, jamais um bandido, um analfabeto, um mentiroso, um crápula, um ladrão do país, como é Jair Messias Bolsonaro, como é Michel Temer, como é Dilma Rousseff, como é Luiz Inácio Lula da Silva. Essa quadrilha de estrumes despencados das latrinas do inferno para infestar a vida na terra caíram na procriação da nação brasileira. E por que isso aconteceu? Porque Deus, que receber esta terra aqui em posse dos descobridores no dia 26 de abril de 1500, pelo que tudo indica, deliberou que na metade do seu primeiro dia de posse desta terra, porque Jesus nos informa que 1000 anos nossos é um dia de Deus, então ele deixou no meio-dia que os descobridores atraíssem todas as raças aqui para a terra, que era encantadora e muito rica. E é claro que ia atrair isso normalmente. E então aqui a miscigenação durante
a metade do seu primeiro dia de posse desta terra, acabasse com todas as raças e resultasse então o povo brasileiro de Deus sem raça. Por quê? Não temos dúvida nenhuma. Nós, judeus e cristãos, que Jerusalém é a terra santa, o Brasil é a terra da promissão, porque lá não jorrava leite e mel. É aqui que isso ocorre. E então na terra da promissão está dito, na promessa de Deus, que ele ia colocar o povo dele para aqui construir um modelo de civilização para toda a humanidade. E então nessa metade do seu primeiro dia houve essa miscigenação. E eu sou um desses. Sou judeu, aliás brasileiro, com muito orgulho, mas brasileiro judeu. Brasileiro africano e brasileiro índio. Sou descendente de judeu fugido do degredo e dos negros escravos. A vovó Filomena, que hoje como espírito é minha guardiã. Aliás, a bisavó Filomena, a negra mais linda que você possa imaginar. Eu imagino o quanto meu bisavô era exigente. Isso porque, fugido, degredo, a família ficou toda lá em Portugal. Não podia mais ter contato com eles. E aí então, teve filhos com as escravas, que foi escravagista também. Neto da vovó Generosa, da uma tribo de Guarani, do Planalto Gaúcho. Então eu sou o brasileiro nato, com as raças raízes da humanidade: judeu, negro e índio. E sou os três. Um orgulho extraordinário. Vejo meus negros como os primeiros deuses da criação, porque nós não temos dúvida nenhuma de que a criação lá bem atrás era trevas, e os negros então eram a luz dentro dessas trevas, os deuses iniciais, ou iniciantes da vida no projeto de Deus de povoamento da eternidade, desse jeito que ele fez. Tenho um orgulho danado de correr em minhas veias o sangue índio Guarani. E falo pouco no judeu porque, além de ser judeu, sou primo de Jesus, somos descendentes de Judá, e aí fica muito complicado para mim falar. Começa a parecer arrogância. Mas, na apresentação que eu estou fazendo agora, na primeira reunião do Gabinete Parlamentar Constituinte da Presidência da República,
que é formado por mim, por João Martim Júnior, presidente da CNA, Paulo Afonso Ferreira, presidente da CNI, José Roberto Tadros, presidente da CNC, General do Exército, Geraldo Antônio Mioto, vice-presidente constituinte do Brasil, Almirante de Esquadra, Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, General do Exército, Eduardo Leal Pujol, comandante do Exército, e Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica. Membros do Gabinete Parlamentar Constituinte da Presidência da República. Então, este aqui é o primeiro ofício meu como presidente do Gabinete Parlamentar Constituinte da Presidência da República. Sou presidente não por ser o mais velho da turma, e nem por ser o mais bonito também, mas porque eu sou aquele que o povo instituiu na presidência da República, e nessa investidura constituinte eu fiquei habilitado para mudar o presidencialismo para o parlamentarismo. E como eu não tenho ninguém acima de mim, porque eu não tenho ninguém me ajudando, então não tem ninguém acima nem abaixo de mim. Eu estou absoluto. E aí, eu acabei com o presidencialismo e instituí o parlamentarismo não como se aprende em livros. Daqui que eu acabei com o presidencialismo e suspendendo artigo, tudo sacramentadinho. E aí, como eu não tenho ninguém para dizer que eu estou errado, e eu sei que eu não estou errado porque não tem ninguém que saiba mais do que eu as coisas por aqui. Tenho grau de escolaridade máxima, e sobre o grau de escolaridade máxima eu acrescento a imortalidade que não foi comprada como alguns fazem. Me foi reconhecida por 2 academias de letras e por várias instituições, inclusive instituição do Grande Oriente Francês, do Grande Oriente do Brasil, da Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros, que fazia os livros didáticos no regime militar. Enfim, tenho mais condecorações do que o tamanho do meu peito para pendurá-los. Títulos honorários nobilíssimos, entre eles 2 de comendador, cujo destaque reconhecido para a outorga deles era o meu grau de escolaridade, e acima do grau de escolaridade a minha autoridade intelectual, o meu conhecimento pleno do psiquismo humano,
e o domínio total da vida civilizada. Isso é que os meus confrades imortais colocaram, que me destacaram. Então, o máximo que eu posso ter é cooperador comigo. Eu não tenho. Então eu instituí o parlamentarismo do meu jeito, com um colegiado de 8 presidentes da República do Brasil, todos constituintes, porque os 8 formam o presidente constituinte do Brasil. Os 8 são um, e o 1 é os 8. Está aqui o ato onde eu instituí isso, devidamente promulgado pelo Supremo Tribunal Federal, devidamente entregue as publicações ao gabinete da Presidência da República, e então, depois disso, eu destituí os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, porque não dava para aguentar. Quando? Isso eu aprendi na escola. Aliás, antes da escola, o meu pai, eu não conhecia o meu avô. Ele casou com 54 anos, teve 4 filhos, e quando eu nasci, ele já tinha falecido, infelizmente. Mas ele foi o primeiro juiz de direito da comarca de Cruz Alta. E meu pai guardava algumas coisas da época de juiz dele. E um processo que me intrigava, que ele levou para casa, era uma acusação contra um primo dele. Até hoje eu não sei por que o meu avô não julgou o processo. E isso então eu tenho como freio da arrogância. A minha descendência é descendência de humanos igual a todos os humanos. E aí então, o parlamentarismo que eu instituí ainda não existe no mundo. Por isso é que eu estou recebendo elogios de grandes cientistas políticos, porque eles leem o ato interventorial no qual eu criei o parlamentarismo brasileiro e ficam encantados. E aí então, com a mesma autoridade com que eu criei no povo o parlamentarismo brasileiro, eu destituí os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que não têm os requisitos exigidos pelo artigo 101 da Constituição da República de notório saber jurídico e reputação ilibada. E como eu estava dizendo antes, eu li nos manuscritos do meu avô. E o meu pai repetia isso na minha educação. Que o magistrado, não importa se for efetivo, intocável no cargo, ele deixa de ser o dia que tiver o primeiro cidadão dizendo de público na frente dele que ele é um safado. Por isso meu avô usava arma. E aí tinha nas escritinhas dele lá
a justificação por que um juiz usava arma. Ele usava a arma não como prevenção contra os outros cidadãos, porque um juiz não pode ter essas prevenções. Ele usava a arma sobre si mesmo. Para que, cada vez que ele colocava o pulo de cavalinho, que depois meu pai herdou, no coldre, se ele escreveu lá nos caderninhos dele. Ele lembrava que era aquele homem que tinha de ser intocável. Porque a hombridade, a honradez e o caráter dele tinha de moldurar a hombridade, a honradez e o caráter de toda a nação. E nesta origem minha foi que eu embasei a destituição dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Não era um cidadão chamando eles de corruptos. Era a nação inteira bradando em coro com a Corregedoria Nacional de Justiça no veredicto da corregedora ministra Eliana Calmon, gritando a hombridade da nação. São bandidos escondidos atrás da toga, vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentença. E eu desafiei eles a me destramelarem a boca. Junto com o meu desempenho de homem de inteligência, eu tenho mais de 50 anos de foro neste país. Grandes nomes da advocacia começaram comigo. E não há nada dentro da justiça brasileira que eu não saiba. Ninguém disse que a ministra Eliana Calmon era bocuda. E ninguém disse que a Corregedoria Nacional de Justiça estava protegendo a Corregedora Nacional. Destituído eles, é claro que tudo democraticamente, porque eu sou o magistrado de Estado democrático de direito. Então tudo é democraticamente. Eu dei prazo para eles se manifestarem. Não se manifestaram, o ato não transitou em julgado, porque nesta área que não existe decisão, os atos interventoriais resultam promulgados. Vencido o prazo de manifestação do Supremo Tribunal Federal, que é o limite do magistrado interventor, o ato resulta promulgado. Então, promulgado o ato, é claro que eu tinha de decretar a prisão deles. Aqui. E além de eu respeitar demais o Estado Democrático de Direito, eu me respeito como homem. E eu só considero homem aquele que se identifica por hombridade, honradez, caráter e lucidez. Então fui eu mesmo
ao Supremo Tribunal Federal. Formalizar o ato interventorial constituinte de prisão das suas excelências. Fui eu mesmo, a presidência da República, entregar o ato à responsabilidade de publicação do Diário Oficial da União. Fui eu mesmo, na ordem dos advogados, fazer a formalização lá. E fui eu mesmo, na Procuradoria-Geral da República, ultimar a formalização. E que depois passou também pelo Senado e a Câmara dos Deputados. Então não existem mais ministros no Supremo Tribunal Federal. Disso daqui para frente, é isso que a ministra Eliana Calmon disse lá atrás. Tem uma corja de bandidos escondidos atrás da toga, dirigindo o espetáculo da bandidagem em briga entre si pelo roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria. E então, hoje, finalizei. Com isto aqui, resultou instalado o povo no poder. Inaugurando um tempo novo no Brasil, sem a tranqueira política para atrapalhar o povo na construção do seu destino de soberania. Este ato interventorial constituinte reconhece a vacância no poder legislativo, que engloba Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. Este é o ato que reconhece que não existem titulares para exercerem o poder legislativo republicano brasileiro. É claro que para fazer isto, o sujeito tem que estar armado, porque pode o adversário não gostar, e quando a gente faz uma coisa disso aqui não tem volta. Se ele não gostar, aí a gente tem de ajustar na bala. Tem outra saída. Mas, como eles vêm gostando até agora, gostando de tudo, quietinho, e por isso eu devo muita consideração e respeito à minha nação. Isso aí me obriga a ser compreensivo, a olhar todos, não como inimigos, não como adversários, mas aquela parte da minha querida nação que se enganou. E é isso que eu estou dizendo na minha primeira fala de presidente do Gabinete Parlamentar Constituinte da Presidência da República, aqui.
Isto vai ser amanhã entregue em mãos, porque o jeito do poder agora no Brasil também está sendo modificado. É tudo novo. E então aqui que eu estou daí dizendo o que na verdade eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Então eu finalizo a exposição dizendo o seguinte: compreendo que a diferença entre eu e vossas excelências é a de que vossas excelências lutam por interesse próprio, forjados desde berço para encarar a vida como uma guerra de mentiras, falsidades, embustes, competição e concorrência, sem outra alternativa que não seja a de vencer para submeter ou de desaparecer como massa derrotada. E eu, de dar à humanidade um grau novo de expansão de consciência, que tem de ser instalado dentro da organização existencial dela, encerrando o ciclo de civilização vencido, e instaurando outro suprido de nova informação sobre a criação e de nova engenharia de intelecto para a construção de uma comunicação nova sobre a tragédia de existência em que a humanidade está, e da qual ela não sairá pelo acervo de conhecimento que acumulou, porque esse não serve mais para nada. A prova disto é a curseira em que virou o vosso sistema de cursos. Ao invés de avançar em raciocínio sobre a vossa problemática de sobrevivência, ficam dividindo e subdividindo grados escolares, sem se aperceber que estão só desperdiçando a vida e complicando ainda mais a deficiência pedagógica. Como o espetáculo político em que vossas excelências são roteiristas, atores, plateia nos scripts de combate à corrupção, de mudança, de direita contra esquerda e vice-versa, que nada mais são do que a bandidagem terrorista atracada entre si no roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria. Ou que luta de direita contra a esquerda existe com Jair Messias Bolsonaro, amaziado com Xi Jinping, chefe do comunismo mais insano, da tirania mais macabra que ainda resta no seio da humanidade? E aí, onde fica a necessidade humana de ter vergonha, de ser honrado, de ser confiável? Que vossas excelências, como atores máximos no picadeiro, têm de fulgurar para o ânimo e integração da nação? E não milita em vosso favor a presunção de inocência, porque são muitos os antecedentes na história da humanidade ensinando que nada no existencialismo dela é definitivo, mas tudo é passageiro, é cíclico, tanto no meio ambiente em que abriga a procriação humana, quanto na dinâmica desta, sob a regência de uma inteligência impessoal, abstrata, que encontra forma e realidade na vida da humanidade, emergindo sempre do seu jeito de viver. E por isso, eu não apareci num jatinho, nem numa Ferrari, e nem numa mansão no Lago Sul, em cuja estamparia eu já teria submergido a nação
na mais encarniçada guerra civil que o projeto de poder de comunizar o Brasil em 22 anos havia construído por uma organização terrorista transnacional de bandidos que o mundo ainda não tinha havido nem construído igual. Porque essa era a convicção dos generais que acompanharam Jair Messias Bolsonaro e foram traídos por ele quando ele mostrou que integra o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, que tem a sua sustentação de efetivação na China. E aí o seu gesto de resolver tudo na bala era só a maquiagem da velha mentira do Lula, da mudança, de acabar com o FMI, o qual, ao invés disso, o Lula envolveu a si na sua corrupção com a cota de 20 bilhões, como Bolsonaro, no seu ódio ao comunismo, vendeu o domínio da colonização do Brasil no seu pseudo-governo para a China, em situação de esquerdismo muito mais insano do que o esquerdismo do Lula, que o partilhou pelo FMI com os banqueiros, as multinacionais e as quadrilhas internacionais de bandidos, sem ideologia e sem pátria. Ou, para vossas excelências, o homem não é aquilo que ele faz? A criatura humana não é aquilo que ela pensa e realiza? Ou que mundo o homem sem vergonha, sem convicção, sem senso de responsabilidade poderia construir se não essa tragédia que vossas excelências lideram? Ou que convicção tem as lideranças da nação distribuídas entre si por 38 gangues ideológicas empenhadas em roubar o país, massacrar a nação e destruir a pátria? E nisto vossas excelências são os bandidos ou são os capachos deles? Ou qual é a terceira classificação que não se conhece no vosso acervo de formação humana? Entretanto, vossas excelências são os homens para os quais Deus me endereçou, do mesmo naipe daqueles homens para os quais ele endereçara Jesus. Eram 12. Um o traiu, outro negou, e os 10 restantes fugiram. Porém, fora Judas, que se suicidou, foi com os 11 restantes que Deus manifestou a sua assistência de amor à humanidade pela missão encarregada a Jesus, a qual produziu a civilização conciliatória que levou a humanidade à Marte e agora encerrou seu ciclo. E Jesus também não emergiu no Palácio de Herodes, mas foi encontrado sob uma cocheira dentro de uma estrebaria. Logo, em situação muito mais sarcástica da vossa estamparia do que eu, com endereço no Lake City, Lago Norte, entre os vossos milionários, provindo do progresso que vos ampara na Revolução de 64. Mas, como Jesus, desembarcado de uma estrebaria, não poderia ser endereçado a outros homens que não fossem aqueles que com ele se compuseram, eu, desembarcado do Lake City, quase com a mesma missão de Jesus, não poderia também ser endereçado a outros homens que não fossem vossas excelências. Comprovando mais uma vez que Deus mora no menosprezo da humanidade e a protege e a conduz por aqueles dos quais ela nada espera. E por isso,
Estou feliz por antever o lugar de vossas excelências destacado na história, honrando a pátria e as vossas descendências nele. Estes são os homens que compõem o vosso governo com a responsabilidade pelos vossos destinos a partir de hoje. E os homens se falam assim uns com os outros, um diagnosticando o outro, para que em conjunto resultem as aspirações do seu povo, resultem a dignidade da sua nação, resultem a intelectualidade dos seus mestres, resultem a intocabilidade das suas autoridades. Muito obrigado. Deus nos abençoe.